Olá, meus queridos amigos. Acomodem-se, pois a história que vou compartilhar hoje é um lembrete poderoso de que a experiência, a honra e a dignidade não têm preço. É uma história sobre raízes, respeito e o verdadeiro valor que só o tempo pode construir. Não precisamos de velharias como você nos atrasando, disse ela, jogando o cabelo para trás, como se me demitir fosse apenas um mero procedimento. Meu nome é Arthur Mendes, tenho 59 anos, e nos últimos 18, fui gerente de operações na Andrade Máquinas, em Belo Horizonte. Não sou do tipo que faz discursos ou exige atenção em reuniões. Eu era apenas a mão firme que mantinha as engrenagens funcionando em uma empresa que fabricava equipamentos industriais para metade das fábricas do sudeste do país. Apenas sorri com sarcasmo, assenti com a cabeça e saí da sala de Beatriz, a filha do fundador. Sem briga, sem ameaças, sem drama. Comecei a esvaziar minha mesa com calma, enquanto os mais jovens desviavam o olhar. Alguns haviam sido contratados ainda adolescentes, agora eram adultos com família, e eu havia treinado cada um deles. Mas ninguém disse uma única palavra enquanto eu embalava quase 2 décadas da minha vida em uma caixa de papelão. Sérgio Andrade, o fundador, havia começado a empresa com as próprias mãos há 43 anos. Começou com um único torno em sua garagem e a transformou em um negócio de 160 milhões de reais, com pura garra e uma reputação de confiabilidade. Ele mesmo me escolheu para cuidar das operações quando sua saúde começou a falhar. Você é o único em quem confio para não fazer as coisas pela metade, ele me disse uma vez. Agora, sua filha Beatriz, com 28 anos, um diploma em administração e 2 anos de vida boa em Búzios, decidiu que a empresa precisava de modernização e novas perspectivas. Um código para se livrar de todos que lembravam como as coisas eram feitas antes que o Excel substituísse o bom senso. Enquanto caminhava para minha caminhonete com aquela triste caixa de pertences, eu me sentia estranhamente tranquilo. Porque o que Beatriz não sabia, nem sequer se deu ao trabalho de verificar, era que meu contrato tinha uma cláusula muito específica. Uma cláusula que o próprio Sérgio havia exigido anos atrás para evitar que os concorrentes me levassem. Coloquei a caixa no banco do passageiro e fiquei sentado por um tempo, com as mãos no volante. Através do para-brisa, eu via a área de produção, o equipamento que eu mesmo havia mantido, os sistemas que eu havia implementado, as pessoas que eu havia contratado. Todos prestes a descobrir o que acontece quando o conhecimento institucional sai pela porta da frente. Não bati a porta, não cantei pneu no estacionamento. Apenas girei a chave, liguei a caminhonete e fui para casa. Lá, liguei para o Dr. Fábio Costa, um amigo advogado que há tempos esperava um caso corporativo tão claro como este. Nunca fui de chamar a atenção. Fui casado por 29 anos com minha esposa Helena, antes que o câncer a levasse há 4 anos. Criamos 2 filhos que estão bem na vida. Meu filho mora em São Paulo e trabalha em uma firma de engenharia. Minha filha é professora da 3ª série em Curitiba. Minha vida sempre foi baseada na constância e na confiabilidade, o mesmo que eu entreguei na Andrade Máquinas. Sérgio Andrade foi mais que um chefe. De muitas maneiras, foi como o pai que nunca tive. Meu próprio pai desapareceu quando eu tinha 11 anos, e minha mãe criou 3 filhos sozinha, com seu salário de secretária. Sérgio apostou em mim quando eu tinha 41 anos. Eu tinha acabado de perder o emprego em uma montadora em declínio, e tudo o que eu tinha era experiência prática e um diploma técnico em engenharia mecânica. Diplomas não montam máquinas, ele me disse na entrevista. Homens com cabeça e habilidade, sim. Ele me promoveu a gerente de operações em menos de 2 anos. Nunca fomos amigos de sair para tomar um chopp ou pescar, mas havia respeito. Quando Helena adoeceu, ele ajustou meu horário sem que eu pedisse, para que eu pudesse acompanhá-la em cada tratamento.
Primeiro a família, Arthur. Sempre, ele me dizia. O primeiro sinal de alerta veio há 1 ano, quando Beatriz começou a aparecer nas reuniões, recém-saída da faculdade, com uma pasta de couro, perfume caro e jargões da moda como sinergia e disrupção de mercado. Às vezes, eu via Sérgio fazer uma careta com suas propostas, ideias que teriam destruído nosso controle de qualidade ou terceirizado componentes que sempre fizemos em casa. Mas ele nunca a contradizia em público, apenas corrigia o rumo silenciosamente depois. Ela precisa aprender, ele me disse uma tarde. Há lições que não se aprendem nos livros. O segundo sinal foi quando Sérgio anunciou sua aposentadoria, há 3 meses. Disse que era por problemas cardíacos. Eu suspeitava que era mais pela pressão de Beatriz. Ele parecia derrotado quando me entregou o novo organograma com o nome da filha no topo. E foi nesse mesmo dia que, embora não tenha dito em voz alta, Sérgio deixou um envelope no cofre da sala de reuniões. Era um fundo fiduciário confidencial que estipulava que, se Beatriz tomasse decisões que colocassem em risco a viabilidade da empresa, o controle operacional passaria automaticamente para mim, Arthur Mendes, como protetor do legado. Ninguém sabia disso, nem mesmo eu. Ainda assim, me faça prometer que você manterá a equipe principal, ele disse, sem me olhar nos olhos. A experiência de vocês é o que faz isso aqui funcionar. Eu apenas assenti, mas algo no meu estômago se apertou. Sérgio não me olhava diretamente, como se soubesse o que estava por vir, mas não pudesse me dizer. Na manhã seguinte à minha demissão, eu estava sentado na cozinha revisando meu contrato com o Dr. Fábio, quando o telefone tocou. Enquanto folheava as páginas, lembrei-me de como um dos sistemas-chave que eu havia implementado começou a falhar semanas atrás. Na época, pensei que era desgaste normal, mas algo me incomodava. Dias depois, uma conversa com Cláudia, a chefe do laboratório, confirmaria tudo. Beatriz havia ordenado mudanças secretas nos protocolos para forçar erros. Ela queria me culpar pelas falhas e justificar minha demissão por baixo desempenho. O nome de Sérgio apareceu na tela. Eu quase não atendi. Quase. Mas 18 anos de respeito não desaparecem da noite para o dia. Arthur. A voz dele soava tensa. Que diabos aconteceu ontem? Pergunte à sua filha, respondi sem raiva, apenas com neutralidade. Já perguntei. Ela diz que você... Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Que você resiste ao novo rumo, que estava minando a autoridade dela com a equipe do chão de fábrica. Não disse nada. Apenas deixei o silêncio falar. Sérgio me conhecia. Sabia que eu nunca faria isso. Você vai processar, não é? Já processei. Respondi. Doutor, Fábio Costa está cuidando de tudo. Sérgio suspirou. Eu disse a ela para revisar os contratos. Eu a avisei antes de deixar o cargo que havia cláusulas de proteção. Outra pausa. Ela disse que ontem fez uma limpeza na casa. Você, o Ricardo, a Cláudia, todos com mais de 50. Meu maxilar se contraiu. Ricardo era chefe de engenharia há 12 anos. Cláudia comandava o departamento de controle de qualidade como se fosse seu próprio reino. Os dois eram pilares da empresa. Era isso que você queria, Sérgio? Esvaziar a empresa de quem a construiu com você? Você sabe que não, disse ele com a voz cansada. Mas eu entreguei o controle a ela. Agora é dela. Ouvi vozes ao fundo. Uma era claramente Beatriz, exigindo algo. Sérgio desligou de repente. Deixei o telefone de lado e olhei para o contrato sobre a mesa. Seção 12, parágrafo 3. Em caso de demissão sem justa causa, conforme o apêndice C, o funcionário terá direito a uma indenização equivalente a 24 meses de salário. O Dr. Fábio havia sublinhado em amarelo. Isso é a prova de balas, ele me disse. Ou eles pagam, ou vamos a julgamento.
E eles pagarão meus honorários também. Caminhei até a janela que dava para o jardim. O ipê que Helena e eu plantamos há 26 anos estava firme e forte. Nós o cuidamos para que crescesse. Algo se acendeu em mim. Isso não era mais por dinheiro. Era por dignidade, pelo valor da experiência, por respeito ao legado. Peguei o telefone, liguei para Ricardo, depois para Cláudia. Ao meio-dia, já havia falado com todos os veteranos que Beatriz havia demitido. Alguns estavam em choque, outros furiosos, todos preocupados. Respirem fundo, eu disse a eles. Revisem seus contratos. Liguem para o Dr. Fábio. Depois, fiz uma última chamada para Felipe Bastos, dono da Peças de Precisão Bastos, uma empresa do outro lado da cidade. Ele vinha tentando me contratar há anos. Ainda está interessado naquela conversa? Perguntei. 3 dias depois da minha demissão, eu estava sentado em frente a Beatriz e ao advogado corporativo da Andrade Máquinas em um escritório no centro da cidade. Ao meu lado, o Dr. Fábio com sua pasta gasta e meu contrato aberto sobre a mesa. Isso é ridículo, disse Beatriz, sem olhar para o documento. Estamos mudando o rumo da empresa. Isso é motivo suficiente. Demissão sem causa, como definido no apêndice C, requer uma indenização igual a 24 meses de salário. Disse o Dr. Fábio com calma. Aproximadamente R$500 mil, no caso do Sr. Mendes. O advogado, um jovem chamado Vinícius, folheou o contrato com crescente desconforto. Senhorita Andrade, a definição de causa é específica. Baixo desempenho comprovado, faltas éticas ou atos criminosos. Ele resistiu à mudança, interrompeu Beatriz, cruzando os braços. Isso é insubordinação. Documentado? Onde? Perguntou o Dr. Fábio. Existem advertências, planos de melhoria, porque o apêndice exige um padrão repetido, não uma única ocasião. Vinícius folheou sua pasta. Nada. Então damos a ele alguns meses de indenização e pronto, disse Beatriz. 24 meses, corrigiu o Dr. Fábio. Eu te ofereço 6 meses, disse Beatriz, olhando para mim. Pegar ou largar? Fiquei em silêncio. Naquele momento, ela me lembrou o pai. A mesma firmeza no queixo. Mas onde Sérgio era teimoso para construir, ela era teimosa para destruir. O Dr. Fábio fechou a pasta. Então, nos vemos no tribunal. A fase de descoberta de provas será interessante, especialmente com as demissões simultâneas de funcionários com mais de 50 anos. Os olhos de Vinícius se arregalaram. Ele sussurrou algo para Beatriz. Ela o ignorou. Vamos brigar, disse ela. Você vai ficar nos tribunais por anos. Eu tenho tempo, respondi. E farei questão de que toda a indústria saiba que trabalhar com você é um risco. Boa sorte conseguindo emprego na sua idade, ela disparou. Nesse exato momento, recebi uma mensagem da Cláudia. Era a foto de um documento interno. Atrasos na produção, problemas de qualidade, 3 clientes ameaçando cancelar contratos. Cláudia me explicou que teve que resgatar o arquivo da lixeira digital. Beatriz havia mandado apagar, mas Cláudia acessou o sistema antes que fosse eliminado completamente. Era mais do que incompetência, era acobertamento. Mostrei a foto para o Dr. Fábio. Eu o vi sorrir pela primeira vez em dias. Uma semana depois, a indenização apareceu na minha conta. R$500 mil, menos impostos. Mais dinheiro do que eu já tinha visto junto em toda a minha vida. Mas não senti satisfação. Senti um vazio. O dinheiro não era o ponto, nem mesmo a vingança. Na verdade, era algo mais profundo. Naquela mesma tarde, me encontrei com Ricardo, nosso chefe de engenharia, em um café a meio caminho de nossas casas. O lugar estava quase vazio. O Dr. Fábio conseguiu 1 ano de indenização para mim, ele disse, mexendo o café sem beber. Não é o mesmo que o seu, mas já é alguma coisa. Eles te fizeram assinar um acordo de confidencialidade?
Sim, 5 anos sem poder falar sobre processos ou práticas internas. Ele soltou uma risada amarga. 40 anos em engenharia, e de repente, não posso falar nem do que eu mesmo projetei. E você vai assinar? Não tenho escolha. Tenho uma neta entrando na faculdade. Peguei um cartão e deslizei pela mesa. Felipe Bastos, dono da Peças de Precisão Bastos. Ele está procurando um consultor, gente com experiência em hidráulica. Não há acordo de confidencialidade. Ricardo ficou olhando para o cartão. A Andrade me processaria se eu aceitasse isso? Não, se você apenas der consultoria sobre padrões gerais da indústria. Nada confidencial. Ele guardou o cartão lentamente. O que você está tramando, Arthur? Isso não é do seu feitio. Eu não tinha contado a ninguém ainda o que estava fazendo com o Felipe, mas Ricardo merecia saber. Havíamos trabalhado lado a lado por mais de uma década. Vou me associar a Peças de Precisão, eu disse em voz baixa. Felipe vai me colocar à frente de uma nova divisão, componentes hidráulicos especializados, o trabalho sob medida, de alta margem, que a Beatriz considera uma perda de tempo. Ricardo ergueu as sobrancelhas. O personalizado. Sérgio sempre disse que esse era o futuro. E a Beatriz está matando isso para focar na produção em massa. Ela acha que pode competir com os chineses em preço? Não pode, disse Ricardo seco. Não com os custos de mão de obra daqui. Eu sei, e o Sérgio também. Ricardo se inclinou para a frente. É por isso que você está me contando isso. Você acha que o Sérgio está envolvido? Não. Mas almocei com a Cláudia ontem. Ela me disse que Beatriz começou a liquidar maquinário. Que maquinário? O especializado. Assenti. Aquele que Sérgio comprou no ano passado para os trabalhos personalizados. Já vendeu metade. Isso é mais de 2 milhões em equipamento, disse Ricardo com os olhos arregalados. Por quanto? Preços de leilão. Ricardo recostou-se, entendendo tudo. Ela está desmontando a empresa, transformando tudo em dinheiro. E adivinha quem andou comprando imóveis em Búzios? Ricardo passou a mão pelo rosto. O Sérgio sabe disso? Acho que não. Ele construiu esta empresa para deixar um legado, não para vendê-la como sucata. Ficamos em silêncio por um momento. O que você vai fazer? Ele me perguntou. Construir algo melhor, respondi. Algo que respeite o passado e abrace o futuro. E vou fazer isso com o Felipe Bastos. Ricardo me olhou com atenção. E você precisa de um engenheiro que entenda de hidráulica. O cargo é seu se você quiser. Sorri. Apenas certifique-se de que seu acordo de confidencialidade só o impeça de compartilhar segredos reais, não conhecimento geral. Ricardo ficou pensativo. Isso não é só negócio para você, não é? Não. É pessoal, eu disse. É sobre valor, sobre construir algo que dure. Isso é tudo que eu sempre quis. 2 meses depois de ser demitido, eu estava no escritório de Felipe Bastos, revisando os projetos arquitetônicos da nova fábrica. Um antigo galpão na zona industrial de Belo Horizonte se tornaria a base de operações da Pedra Angular Componentes, nossa nova empresa focada em componentes hidráulicos personalizados. O nome foi ideia de Ricardo. Se constrói dos cantos para cima, ele disse. É assim que se faz algo que dura. Felipe, um homem robusto, de barba branca e mangas sempre arregaçadas, espalhou os contratos dos fornecedores sobre a mesa. As oficinas já confirmaram. Podem entregar as primeiras 5 unidades no próximo mês, e o programador começa na segunda. Ele me lançou um olhar cúmplice. Ex-funcionário da Andrade, você disse que o recomendou. Assenti. Lucas Almeida. 6 anos na Andrade. Um gênio da modelagem computacional.
Beatriz cortou o orçamento do departamento dele em 30%, enquanto dobrava o próprio salário. Lucas pediu demissão 2 semanas depois. Quantos já vieram? Perguntou Felipe. 7, eu disse. Todos de primeira linha. A Andrade está perdendo talentos a rodo. As pessoas seguem bons líderes, disse Felipe. Beatriz não é uma. Deveríamos contatar a Manufaturas do Centro, sugeri, um dos maiores clientes da Andrade. Avisar que em 60 dias estaremos operando. Já tenho uma reunião com o chefe de compras deles na semana que vem, respondeu Felipe. Estão muito interessados. Levantei-me e caminhei até a janela que dava para o chão de fábrica. Os primeiros equipamentos já estavam instalados. Os alicerces de algo novo começavam a aparecer. Naquele momento, meu telefone tocou. Sérgio Andrade. Preciso atender, disse a Felipe. Ele assentiu e saiu, fechando a porta. Sérgio, atendi. Arthur. Sua voz soava cansada, derrotada. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Eu sei o que você está fazendo. A nova empresa, os ex-funcionários que está contratando. Não disse nada. Não era ilegal nem antiético. Apenas negócios. Não estou ligando para pedir que você pare. Ele continuou. Estou ligando para pedir ajuda. Fiquei surpreso. Que tipo de ajuda? Aqui poderia salvar o que resta da minha empresa. Houve uma longa pausa. Beatriz está vendendo ativos, baixando os padrões. O conselho está preocupado. Eu também. E por que você está me dizendo isso? Porque você é o único que conhece todas as engrenagens. O único que talvez consiga ver uma saída. E porque eu deveria ter te escutado meses atrás, quando me disse que ela não estava pronta. Fechei os olhos. Pensei em todos aqueles anos construindo algo com ele, nas pessoas que dependiam de nossas decisões. O que você está pedindo exatamente, Sérgio? Venha à minha casa hoje à noite, às 7. Traga o Ricardo se puder. O conselho quer discutir as opções. Opções? Sim, disse ele, com a voz mais firme. Incluindo uma mudança de liderança. Olhei para o chão de fábrica, nossa pequena mas crescente operação. O futuro que havíamos começado a forjar das cinzas da traição. Estarei aí, respondi por fim. Mas não prometo nada. É justo, Arthur. Houve um silêncio. E então, ele disse algo que eu não esperava. Obrigado por continuar atendendo minhas ligações. 6 meses após minha demissão, eu estava de pé, no fundo da sala principal de conferências da Andrade Máquinas. A reunião trimestral de funcionários tinha acabado de começar. Beatriz presidia a mesa, cercada por sua nova equipe executiva. Todos com menos de 35 anos, todos com cara de nervosos. Pelo acordo com o conselho, eu não deveria falar até o final. Deveríamos deixar Beatriz apresentar seus resultados primeiro. Explicar a queda de 37% na receita, a perda de contratos e as falhas no controle de qualidade. Ela estava na metade de sua apresentação, culpando as condições de mercado e ineficiências herdadas, quando me viu. O que ele está fazendo aqui? Ela soltou, apontando para mim. Sérgio, sentado entre os membros do conselho, levantou-se com calma. Beatriz, o conselho tomou uma decisão sobre a liderança da empresa. O rosto de Beatriz empalideceu. Vocês não podem estar falando sério. Arthur, o presidente do conselho virou-se para mim. Gostaria de explicar o novo acordo? Assenti, dando um passo à frente. Eu carregava uma pasta nas mãos, a mesma que o Dr. Fábio havia preparado meses atrás para a minha indenização, mas desta vez, com outro propósito. A Andrade Máquinas se fundirá com a Pedra Angular Componentes, eu disse, com a voz firme. O conselho aprovou a fusão esta manhã. Beatriz soltou uma risada sarcástica. Isso é um absurdo.
Eu sou a acionista majoritária. Não, interveio Sérgio, levantando-se com dificuldade. Você tem 20%. Eu mantive 51% e acabei de votar a favor da fusão. Deslizei a pasta na direção dela. A pedra angular absorverá a divisão de hidráulica personalizada. O resto continuará operando sob nova direção. Minha direção, disse Ricardo, entrando pela porta. Beatriz folheou os documentos, as mãos tremendo. São negócios, acrescentei. Nada pessoal. 1 ano após a fusão, eu estava na plataforma de observação da nova fábrica, agora sede compartilhada da pedra angular e da hidráulica personalizada Andrade. Os trabalhadores se moviam de estação em estação com precisão. O ritmo das máquinas soava como uma sinfonia, algo de que eu sentia uma falta profunda. Sérgio se juntou a mim na plataforma, apoiado em sua bengala. Sua saúde continuava frágil, mas seu espírito havia retornado. Os números do trimestre chegaram, ele disse, me entregando um relatório. Os melhores em 5 anos. Assenti, enquanto lia os números. Margens de lucro em alta, retenção de funcionários estabilizada, 3 novas patentes registradas. Beatriz ligou ontem. Ele disse em voz baixa. De Búzios. Ergui uma sobrancelha, mas não disse nada. Após a fusão, ela pegou sua parte do acordo e desapareceu. Sem despedidas, sem desculpas. Ela vai começar uma consultoria, continuou Sérgio. Me perguntou se eu investiria. E você disse que sim? Sérgio balançou a cabeça. Eu disse a ela para primeiro voltar para Belo Horizonte, para aprender o negócio desde baixo, como eu fiz, como você fez. E ela desligou. Mas esta manhã, ligou de novo. Perguntou se a oferta ainda estava de pé. Lá embaixo, eu vi Lucas treinando 2 novos programadores. Cláudia, com seu jaleco, revisando componentes com sua precisão habitual. Ricardo, desenhando uma modificação à mão, antes de passá-la para o software. Experiência e inovação, trabalhando lado a lado. Não em conflito, não um substituindo o outro, mas construindo algo mais forte. Juntos. Sérgio suspirou. Quando escrevi aquela cláusula de indenização no seu contrato, jamais imaginei que terminaria assim. Eu sorri. Nem eu. Ficamos em silêncio. Um silêncio confortável, olhando para a empresa que ajudamos a reconstruir. Porque algumas lições são caras, é verdade. Mas aquelas que realmente nos transformam, essas sempre valem o preço que custam. E no fim das contas, a gente descobre que o que é construído com integridade e respeito é o único legado que realmente permanece.